na cabeça e nas regiões lesadas pelo choque havido. Soube, então, que estávamos amparados pelos médicos Dr. Antônio Ricardo Pinho e Dr. Júlio Costa, benfeitores da comunidade francana. Em pouco tempo nos reconhecíamos perfeitamente bem, mas começaram as saudades a se me acumularem no peito. Cirurgia cesariana. Maria das Graças Greg estava às vésperas de dar à luz ao terceiro filho, quando desencanou, juntamente com o marido, as duas filhas e amigos, em um trágico acidente, a 16 de dezembro de 1975, quando o carro em que viajavam foi colido por um caminhão. A família residia em Jardinópolis, interior do estado de São Paulo, onde seu esposo, Valdir Greg, era distinto funcionário do Banespa. O acidente com a família Greg ocorreu a 16 de dezembro de 1975, cerca de 22 horas e 30 minutos, entre Ribeirão Preto e Jardinópolis, quando regressaram de um clube de campo, em companhia de um casal com uma filha de 8 meses. Todos faleceram no acidente, consternando aos que os conheceram, conforme explica o Dr. Elias Barbosa, coautor do livro Quem São? Vejamos como descreveu a mãe a cesariana pela qual passou no mundo espiritual. Na primeira comunicação, um bilhete enviado a 4 de agosto de 1978, deu a seguinte indicação: o Greg, Ana Paula, Alessandra, com o meu Greg Jr., estão quase bons. Depois, na carta mais longa, psicografada 17 de maio de 1979, explicou: foi um sono indescritível, porque me vi, como num pesadelo, arrastada para fora de um turbilhão de destroços e acomodada em grande maca, na ideia de que continuava em meu corpo físico, a caminho de um hospital. Por mais estranho que possa parecer, o meu pesadelo realidade era feito de impressões e dores condicionadas de um parto prematuro. Achava-me dopada por medicamentos ou forças que até hoje não sei explicar, e senti perfeitamente que uma cesariana se processava. Sentia-me fora do desastre, entre o reconforto de ser mãe novamente e a dor da dúvida sobre o Valdir e sobre as crianças que ficavam na retaguarda. Depois disso, veio o sono de verdade, do qual acordei perplexa, perguntando pelos meus. A criança repousava junto de mim. Na segunda carta, a comunicante enfatizou ainda uma vez: chamo Júnior o caçula que se me desgarrou do seio aqui na vida espiritual. Comentando esse tópico da carta da filha, com o Dr. Elias, D. Leonor Teixeira afirmou que é de uma autenticidade muito grande, porque, quando estava encanada, Maria das Graças havia lhe dito, por várias vezes, que torcia para ter um filho homem para dar-lhe o nome do marido. Apresentação. Qual seria a nossa apresentação morfológica na verdadeira pátria? Continuaremos a envergar um envoltório de características femininas ou masculinas, como na crosta. E nossas feições seriam jovens, adultas ou senis. O reflexo mental dominante em cada ser determinará a apresentação morfológica. Assim, todos os espíritos que estiveram em situação inversiva, durante a encarnação, envergando corpos de sinais psicológicos trocados, para efeito de provação necessária, voltam à condição primitiva no mundo espiritual. A imensa maioria, porém, mantém as características femininas ou masculinas trazidas da Terra. O predomínio, como já foi ressaltado em capítulos anteriores, é sempre da mente. Ela comanda todo o processo desencarnatório, escolhendo, inclusive, qual a cor da pele do corpo psicossomático. Nos planos inferiores, onde o progresso mental não é acentuado, a personalidade desencarnada mantém a mesma plástica que usava entre os homens, demorando-se nessa apresentação durante tempo indefinível. Nos planos relativamente superiores, os traços fisionômicos podem sofrer alterações lentas ou mais rápidas, dependendo da vontade do espírito. André Luiz resume a situação,
afirmando que o velho vai gastar algum tempo para desfazer-se dos sinais da senectude corpórea, do mesmo modo que o jovem deve esperar para conseguir os traços da madureza. São ajustes no envoltório que necessitam de tempo mais ou menos longo de acordo com o progresso espiritual alcançado. É o caso da imensa maioria dos espíritos deste globo. Quanto mais elevado, porém, é o grau de progresso, mais amplo poder plástico tem o espírito sobre as células do perispírito. Nesse caso ele opera em minutos certas alterações que entidades de cultura mediana gastam, por vezes, alguns anos a efetuar. Há casos de deformidades do corpo espiritual. Muitos estagiam nos planos inferiores por tempo variável, e depois são recolhidos em cidades ou moradas nas zonas mais altas, onde adentram carreando marcas, mutilações, desfigurações, inibições e moléstias diversas, são tratados e encaminhados posteriormente à reencarnação. Quanto à indumentária, varia ao infinito, conforme o gosto de cada espírito. Os mais superiores, pelo domínio que exercem sobre as células do perispírito, podem adotar a que julguem mais apropriada para a obra que realizam. De certo, não falta indumentária digna às criaturas do que se emanciparam do vaso físico, roupagem, toda ela, confeccionada com esmero e carinho por mãos hábeis e nobres da esfera extrafísica, lembra André Luiz. Acompanhemos a seguir um caso primoroso de tentativa de rejuvenescimento. Rejuvenescimento. Acho engraçado chegarmos aqui tão envelhecidos e recebermos instruções para pensar em mocidade e saúde, robustez e agilidade mental, e os professores e médicos dos setores em que me vejo ensinam que tudo isso está dentro de nós mesmos e que somos obrigados a reviver as células adormecidas de nosso envoltório espiritual. Em muitas ocasiões, chego a rir de mim, no entanto, faço o que me mandam. Não nego que certas energias em mim estão acordando como se estivessem paradas num grande sono. Esta linguagem saborosa de Carmelo Grisi, contando seus exercícios de rejuvenescimento, no mundo espiritual, após longa permanência na vida terrena, 86 anos, 1894 a 1980. Seu livro, Carmelo Grisi, ele mesmo, contendo suas cartas aos familiares, é um brinde à alegria e à simplicidade, como se fora uma pequena cachoeira ruidosa, plena de vida, a refrescar-nos por dentro. Conforme conta Gerson Sestini, no introito dele, Carmelo era natural da bela província de Terecchina, próximo ao Golfo de Policastro, no sul da Itália, tendo abandonado sua terra natal, com seus irmãos, ainda adolescente, para fixar-se no Brasil, particularmente, no interior do estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. Em 1918, já casado com Elvira Grisi, portadora de grande potencial mediúnico destinado à cura dos obsediados, converteram-se ao espiritismo, trabalhando ambos, desde então, extensamente, na seara das boas obras, em Rio Preto e região. Em 1954, enviuvou, tendo se consagrado inteiramente aos familiares e às tarefas do lar Irmã Elvira, fundado com auxílio dos filhos, na cidade de Votuporanga. Alma valorosa, agitava os ambientes por onde passava, com sua alegria contagiante. Era alegre sem prudências, edificando esperança e otimismo em todos aqueles que se lhe faziam ouvintes. Era particularmente o homem das boas obras, sempre pronto a servir. Amigo, foi um servidor leal e devotado, agindo, onde estivesse, em favor dos outros. Foi humilde sem subserviência, corajoso na travessa das provações do mundo. Compreensivelmente não era um ativista da morte, mas dedicado cultor da vida, como se depreende das comunicações que tem trazido até agora, através da mediunidade, confortando e levantando almas que as tribulações da existência venham a ferir. Essas são algumas referências sinceras feitas pelo benfeitor Emmanuel, em um pequeno trecho do belo prefácio que lhe dedicou. Nossa família, durante a breve passagem por São José do Rio Preto,
na década de 1940, teve a oportunidade de conviver com o casal Grisi e seus dedicados filhos e colher dessa amizade, que perdura até hoje, nos dois planos da vida, lições inesquecíveis, comprovando as assertivas corretas do admirável guia de Chico Xavier. Mas continuemos a usufruir das cartas de Carmelo. Vejamos o que ele diz aos filhos, sobre o mesmo assunto: rejuvenescimento. Caro Romeu, vou melhorando e trabalhando. Rejuvenescer por aqui é um fato viável, mas exige muita disciplina do espírito. E essa disciplina não era o meu forte. Em outra mensagem, ainda aponta para a mesma dificuldade, mas à medida que se avança na leitura do livro, surpreende-se a verdadeira causa, a sua luta interior, o grande conflito íntimo, em separar-se dos filhos queridos e da vida terrena que deixou. Estou balançando. Gosto demais dos filhos queridos para me esquecer daí. No entanto, não me sinto bem aqui, já que vocês me faltam. Estou psicado. Nesse estado psicológico torna-se difícil, para ele, os conselhos do Dr. Orlando Van Herven Filho, médico amigo de São José do Rio Preto, que lhe presta assistência no além. Comunico a vocês que ando cansado das instruções do Dr. Orlando para que me rejuvenesça. É muita ginástica e muitas privações de recursos imaginários que, sendo imaginários, não deixam de ter consistência para nós que os forjamos. Para elevação é preciso ter vindo nas condições de um santo homem, já que não posso falar que eu poderia me apresentar por homem santo, nem mesmo por brincadeira. De outra feita, Carmelo dá notícias de Maria Sestini, mãe de Hilda, sogra de Romeu, seu filho, que desencarnara 3 meses antes e não perde a oportunidade de explicar que as mulheres são muito mais disciplinadas. A nossa estimada Dona Maria está muito bem acompanhada pelos tratamentos do Dr. Orlando e pela assistência do nosso Hilário. Em breve estará tão jovem quanto antigamente, porque noto aqui que as mulheres são mais hábeis para a obediência às instruções da vida espiritual, cumprindo-lhes as determinações, o que não acontece com os homens, principalmente com um homem de meu naipe, sempre duro de molejo. O que acontece é que a gente, isto é, nós outros, os homens, vamos ficando para trás, mas com isso não me importo, porque sei que Deus criou tempo para todas as vocações. Ao longo de 8 anos consecutivos, Carmelo Grisi transmitiu 17 mensagens, a primeira delas 7 meses após o desenlace, em 18 de outubro de 1980, e a 17, em 26 de novembro de 1988. Nesta última, nota-se que continua ele mesmo. Eu ainda não me habituei com o meu problema. Eu vira uma santa, protegi muita gente. Mas eu não consigo bem dizer o meu novo corpo, de vez que não tenho forças para as disciplinas necessárias. Digam a todos que estou no mesmo pé de valsa, rodando sem sair da faixa de espaço que me serve de residência. Não digam, meus filhos, que a minha teimosia é um mal contra mim mesmo. Deixem-me na intransigência em que sempre vivi e vamos para frente. Espero que vocês atravessem os 2000 e vivam aí por muitos e muitos anos. As cartas de Carmelo Grisi divertem, instruindo. Nelas são tratadas as duras realidades da vida espiritual com fina dose de humor. Com elas, reforça-se, em nós, a certeza de que não é nada fácil a readaptação à vida nova. Capítulo 7. Adaptação à vida nova, 2. Repercussões da vida terrena. O espírito reside onde tem preso o coração. Celso Caçanha. Há fatores que influenciam enormemente o espírito, no momento da transação e na sua adaptação à vida nova: os afetos deixados no plano terrestre, a formação religiosa ou os princípios filosóficos, existenciais e as ações deles derivadas. Quando D. Maria João de Deus, mãe do médium Chico Xavier, respondeu aos apelos do filho, contando, através da sua mediunidade, como foram as impressões iniciais da sua vida no outro lado,
Ela trouxe muitos esclarecimentos sobre esses fatores mencionados. Vamos ver um trecho do livro Cartas de uma Morta de sua autoria. Para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. Quero crer que a angústia, que naquele momento avassalou a minha alma, originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares, pois, apesar de crer na imortalidade, sempre me enchiam de pavor os aparatos da morte, e dentro do catolicismo, que eu professava fervorosamente, atemorizava minha perspectiva de uma eterna ausência. Lutei, enquanto me permitiram as forças físicas, contra a influência aniquiladora do meu corpo. Mas foi uma luta singular a que sustentei, como só ia acontecer aos corações maternos, quando periga a tranquilidade dos seus filhos. Unicamente esse amor obrigava meu apego à vida, porque os sofrimentos, que já havia experimentado, desprendiam-me de todo prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. Amando Médium continuou a descrição das impressões dos primeiros momentos da desencarnação. O estado de torpor, os momentos de amnésia, o lento despertar, o fato de ver e ouvir os filhos, sem poder comunicar-se com eles, porque não a ouviam e, finalmente, mais de um mês depois da desencarnação, a sua percepção dos amigos do plano espiritual. Os benfeitores sempre a acompanharam, mas, devido à sua dolorosa separação dos filhos, não conseguia detectar a presença deles. Desde o momento que passou a percebê-los, ouviu seu mentor e guia espiritual, sem avistá-lo, propriamente, e descansou no regaço de sua mãe Francelina, onde conheceu a tranquilidade de sono brando e restaurador. Acompanhando o extraordinário desenvolvimento de D. Maria João Deus em tarefas posteriores na vida espiritual, a grandeza de seu espírito, visitando planetas distantes do sistema solar, concluímos que a formação religiosa e os afetos deixados na vida terrena realmente exercem um papel preponderante no limiar da vida nova. No seu caso, influir a formação religiosa católica que lhe abria a perspectiva de uma eterna ausência, preocupando-a, e a dor de deixar os filhos pequeninos, eram 9 e todos na faixa infanto-juvenil. Em 1915, quando desencarnou, o médium Chico Xavier contara apenas 5 anos. A saudade dói muito nos dois planos da vida. Despreparo para a morte. É muito comum os espíritos não se darem conta de que morreram. No livro A Vida Continua, observa-se que extensa comunidade atendida, no plano espiritual, em vários pavilhões hospitalares, não tinha ideia da desencarnação. Para muitos, pairava uma dúvida no ar. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentaram todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida, escreveu Kardec, tomando por base também suas investigações pessoais no trato com os desencarnados. A dúvida quanto à própria morte está relacionada, como vimos, com a formação religiosa e o tipo de vida expresso nas atitudes. Vejamos o testemunho de uma alma perturbada por sua formação religiosa. Evelina Serpa era uma jovem senhora quando desencarnou. Ela despertou num quarto espaçoso, com 2 janelas deixando ver o céu. Reconhecia-se estar voltando de uma amnésia profunda. A custo desemperrou os mecanismos da memória e passou a lembrar-se, vagarosamente. Reconheceu o pesadelo do princípio, de certo consequência de uma síncope inexplicável, depois a recapitulação de rodas as fases de sua curta vida, como se um filme se desenrolasse da própria mente, a ponto de rever o pai chegando morto ao lar, quando contara somente 2 anos de idade. Depois, a impressão de tremendo choque, algo como se lhe desatrelara do cérebro e vira-se flutuar sobre o próprio corpo adormecido. Em seguida, o sono invencível do qual lhe parecia estar acordando somente agora.
Não saberia dizer quantas horas gastara nesse torpor. Acordara de modo inexplicável, nesse quarto de janelas com venezianas diferentes, talhadas de substância semelhante ao cristal de cor esverdeada, enfeitadas de cortinas leves, vendo, ao lado da cama, o vaso de rosas de perfume suave. Não sabia o que pensar. Não sentia traço da doença que tanto a fizera sofrer, um tumor canceroso da suprarrenal. Sentia-se feliz, saudável. Experimentava a sensação de fome, sinal evidente de que a saúde voltara. Desejava gritar de felicidade, contar ao marido e aos pais que sarara. Mas onde estariam? Tocou a campainha e diante da enfermeira que lhe respondeu ao chamado, desejou notícias dos familiares. Por mais que insistisse, não conseguiu as respostas diretas almejadas. Essa descrição ilustra um dos inúmeros casos de espíritos que desencarnaram, continuam a receber assistência no mundo espiritual e não se dão conta do que se passou. Evelina Serpa, a senhora em questão, encontrou Ernesto Fantini, que, na Terra, fora portador do mesmo mal, câncer da suprarrenal, em tratamento em outra área do mesmo hospital do além. Ele também desconhecia sua real situação. Mais tarde, ambos tomaram conhecimento da desencarnação, em diálogo terapêutico com o irmão Cláudio, que lhes dera a notícia com muito tato. Para Evelina, foi um choque maior. Cláudio explicou: entendo, a senhora, muito mais que o nosso irmão Ernesto, opõe firme recusa mental à verdade, à vista de suas convicções religiosas, louváveis, mas provisórias. Convicções que jazem solidamente estruturadas em seu espírito. Apesar de tudo, porém, tenho a obrigação de assegurar-lhes que não mais pisamos a terra que nos é comum, e sim um departamento da vida espiritual. Quando quis se confessar com um sacerdote católico na cidade espiritual onde mora, a senhora Serpa foi alertada pelo instrutor sobre a inviabilidade do pedido. Aqui, propriamente, os sacerdotes não ouviriam em confissão de natureza religiosa. Enviá-la-iam a um dos nossos institutos de psiquiatria protetora, em que a irmã pode e deve ter a sua ficha para receber a assistência necessária. Ante o seu espanto, Cláudio explicou que os institutos especializados referidos existiam, ali, para oferecer aos desencarnados tratamento e auxílio indispensáveis nos primeiros tempos de adaptação ao mundo espiritual. E o instrutor acentuou: a igreja que está positivamente renovada, posto que possamos encontrar representantes de rodas as religiões terrestres, aferrados a dogmas, concepções estreitas, preconceitos e tiranias diversas do fanatismo, nas áreas vizinhas em que se congregam milhares e milhares de inteligências rebeldes e perturbadas. Vemos, assim, que os preconceitos e o fanatismo ficam fora dos muros das cidades espirituais, restringindo-se às regiões inferiores. Grande parte das convicções religiosas na crosta terrestre não dá uma noção exata do que seja a vida espiritual. Evelina irá demonstrar, ao longo do livro citado, a grandeza do seu coração, trabalhando por seus familiares, nos dois planos da vida. No entanto, sofreu diante da notícia da própria morte e teve, em consequência, uma certa dificuldade de adaptação à vida espiritual. Os sacerdotes católicos, verdadeiramente iluminados pela fé, trabalham intensamente no além, em favor de toda a comunidade onde vivem. Nas cartas-mensagens, acompanhamos inúmeras referências a cosas tarefas beneméritas. Drauzio Rosim afirmou aos pais que foi muito auxiliado na transição por um desses abnegados sacerdotes, que deixou no Brasil uma vasta sementeira de bondade. O próprio Dom Romualdo de Seixas comandava as providências iniciais e vi que ele e os outros nos davam passes que compreendi como sendo um bálsamo para nós. Ítalo Scanavini, dá-nos também seu testemunho. Em sua terceira carta dirigida à esposa, fez referências ao trabalho conjunto que se opera no espaço espiritual de Araras, São Paulo.
O padre Casemiro e o padre Alarico estão unidos a nós outros, os espíritas e os maçons, para a mesma utilidade e engrandecimento do progresso geral, com a felicidade possível para cada um. Hoje reconheço que não é possível perder tempo no plano físico, enquanto podemos fazer o bem, tanto quanto quisermos, como pudermos, com quem for e seja onde for, desde que a consciência tranquila esteja governando a colmeia de nossos pensamentos. Em pesquisa realizada, o Dr. Ércio C.M. Arantes, coautor do livro Reencontros, constatou que o primeiro nome citado na mensagem de Alceu é o do padre Casemiro Continente Ros, falecido, em Araras, a 29 de setembro de 1945, com 31 anos de idade. O outro padre, Alarico Zacharias, exerceu ministério em Araras, a partir de 1914 e foi o fundador do Asilo NES do Patrocínio. Pavor da morte. Cremilda, há casos piores de falta de adaptação, sobretudo quando a bitola estreita da convicção religiosa leva ao pavor da morte. Foi o caso de Cremilda. Desencarnada antes dos 30 anos, a jovem jazia, no necrotério, unida ao próprio corpo gelado e rígido, dominada por terrível pavor. A seu lado, o noivo, que a viera receber no mundo espiritual, tentava com todo o carinho fazer-se entender. No entanto, quanto mais falava de libertação, mais o espírito da jovem se retraia, apavorado. Aniceto, o benfeitor espiritual, chamado a intervir, observou que a jovem não havia dormido no desprendimento e mostrava-se amedrontada por falta de preparo espiritual. Mudou de tática. Afastou o noivo, acercou-se de Cremilda e propôs-lhe novo tratamento. A moça imediatamente abriu os olhos e exclamou: "Ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade." Em seguida, Aniceto acalmou-a, aplicou-lhe passes calmantes e a jovem dormiu quase imediatamente. Só então o noivo pode levá-la para a casinha onde iria morar nos espaços sem fim. Mortes traumáticas. Temos visto um grande número de depoimentos de pessoas que partiram deste mundo em circunstâncias absolutamente traumáticas, em sua grande maioria constituída de jovens. Observa-se que a quase totalidade não toma conhecimento da travessia, passa por longos processos de tratamento do envoltório espiritual, por diálogos terapêuticos prolongados, tentando desvencilhar-se dos traumatismos psicológicos diversos. Ivo de Barros Correia Menezes, Ivinho, resumiu muito bem a situação da grande maioria que enfrenta essa prova. No dia 26 de novembro de 1978, dirigia-se, às 6 horas da manhã, de automóvel, à Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, na companhia de 2 amigos, para praticar remo, quando um motorista de ônibus avançou o sinal e os colheu. Um dos amigos sobreviveu. Bernardo faleceu no local e Vinho desencarnou 48 horas depois no TI. Cursava, então, o primeiro ano de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais. Após rápidas notícias em 15 de maio de 1982, voltou a escrever por várias vezes a sua mãe, Neide de Barros Correia Menezes, balsamizando-lhe o coração dolorido. Em sua segunda carta, Ivinho, logo de início, deixa entrever a sua dificuldade de adaptação à vida nova. Mamãe, é fácil morrer, mas não é fácil desencarnar. A pessoa continua tão profundamente ela própria que muita gente chega, por aqui, a não admitir haja deixado a roupa física para envergar outros trajes. É uma graça e uma lástima. E continua no mesmo tom. A mudança para quem não curtiu cama ou velhice, enfeitada de enxaquecas, há de ser lenta, e ainda estou nessa. A imensa maioria da humanidade terrestre ainda não sabe avaliar, adequadamente, os benefícios da moléstia prolongada. Indubitavelmente, há significativa diferença de adaptação,
Entre os que partem, tendo recebido os cuidados no leito hospitalar ou domiciliar, e aqueles que se retiram, repentinamente, em pleno vigor das forças físicas, nas mortes traumáticas acidentais. Assim como há compreensíveis diferenças entre os que se despedem da vida, em corpos jovens e os que permanecem mais tempo na jornada terrestre. Não se perdendo de vista, é claro, o fundamental, a evolução do espírito. Repercussões dos transplantes. Por onde quer que andemos, no caso dos transplantes, as perguntas são, invariavelmente, as mesmas. A repercussão da retirada dos órgãos no perispírito. E se a equipe médica estiver apressando a minha morte? Devo doar, não devo? Hoje, no Brasil, somos todos doadores de órgãos, em potencial. Para não ser, é preciso colocar na carteira de identidade ou na de motorista, não doador. Evidentemente, não há como decidir por ninguém. Essa é uma questão de livre-arbítrio, de foro íntimo. Se há dúvidas, a lógica é a abstenção, e, no caso, deve deixar-se consignado em um desses documentos oficiais a disposição de não doar. Com o tempo, se houver mudança de opinião, é possível reconsiderar. Quanto a apressar a morte, isto não acontece porque, hoje em dia, a medicina possui dados muito precisos acerca da morte encefálica, além do que há a exigência de que esse tipo de morte seja constatado por uma equipe cujos médicos não façam parte daquela que realizará o transplante. Nessa questão, como em todas as que concernem a vida humana, a mente é fundamental. É preciso que saibamos até que ponto estamos vinculados à existência corpórea. Certa vez, falou-nos Chico Xavier sobre essa questão e sua resposta está consignada em nosso livro Lições de Sabedoria. Sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ao beneficiado o que fez da dádiva recebida, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera com o nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma. Evidentemente, o nosso objetivo não é discutir, neste livro, de forma detalhada, a questão dos transplantes. Nem poderia ser diferente. Desejamos tão somente revelar o que existe sobre o assunto, nas 500 mensagens pesquisadas, de modo a ampliar o volume de informações, favorecer a reflexão e o debate e, consequentemente, facilitar a decisão de cada um. Do universo pesquisado, selecionamos o depoimento de 3 jovens, que passaram por essa experiência. Foram doadores de peças que serviram de elementos de reposição para corpos doentes de pessoas encarnadas que se beneficiaram, por algum tempo, com esse gesto de amor. Esses jovens voltaram, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, para contar como foi a experiência do ponto de vista espiritual. Roberto Igor Porto Silva, em Vozes da Outra Margem, consta a mensagem psicográfica do jovem Roberto, cujo coração foi transplantado para o peito de Ariva Carizagar, naquela que se constituiu, historicamente, na primeira cirurgia de transplante cardíaco realizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sua irmã Magali autorizou o transplante, e sua mãe Izar ficara muito preocupada, com medo de que o gesto de sua filha houvesse prejudicado o espírito de seu filho. Vamos transcrever um trecho desta mensagem. Mãe, deixei o meu corpo como quem se afastava de uma roupa que se fizera imprestável, e logo de saída, conquanto me sentisse privado da visão, senti uma dor muito grande no tórax. Os amigos de meu pai me solicitaram esquecesse o vigor daquela agulhada que me transtornava todo o ser. No entanto, eles se apressaram em me auxiliar com o magnetismo curativo e a dor desapareceu. Soube mais tarde que naquele momento eu tivera o coração do corpo físico arrancado para servir ao transplante que favoreceria um homem que se avizinhava da morte.
Meu pai informou que a medida fora autorizada por minha irmã e deu-me a conhecer a utilidade da providência, de vez que eu não mais recuperaria o corpo quebrado até a medula. Explicou-me que era justo o trabalho que se fez, entregando-se o meu coração, que ainda pulsava, a um irmão doente que, com isso, poderia continuar vivendo, e esclareceu-me com tanta lógica que acabei aderindo, reconhecendo que a Magali, vendo-me quase morto do ponto de vista físico, permitira que o meu coração servisse para alguém que necessitava dele. Logo que me confessei agradecido e satisfeito com a medida, notei que o coração em meu corpo espiritual pulsava forte e robusto. Contou-lhe a minha experiência para que não se impressione com o que aconteceu, porquanto da queda de que fora vítima não mais levantaria. Estou, mãezinha Izar, satisfeito por ter tido a oportunidade de doar o coração, que se abeirava da imobilidade, a uma outra pessoa que com isso se beneficiaria. Segundo pode o seu generoso coração concluir, seu filho está feliz por ter encontrado ensejo de cooperar em auxílio de alguém na hora da liberação que se achava prestes a consumar. Agradeça, mamãe, a Magali, por não haver vacilado no momento em que eu seria obrigado a largar o próprio coração a endurecimento inútil, a praticar involuntariamente um ato que me fez mais confortado na vida maior, quando eu não mais teria oportunidade de revê-la junto de mim. Estou reconhecido e pode crer que, se viesse a repetir-se a provação de que fui objeto, eu próprio teria pedido com acenos para que retirassem de meu corpo todas as peças que se mostrassem suscetíveis de prestar auxílio a alguém. Esta carta foi recebida por Chico Xavier em 5 de abril de 1985, em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece. Doação de córneas. Vladimir Cesar Ranieri, um outro jovem, Vladimir, testemunhou também a favor da doação. Conta-nos Rubens S. Germinhazzi, coautor do livro Amor e Saudade. Vladimir deixou a terra num gesto de infelicidade. Disparou um tiro de revólver contra o peito. Reconheceu no seu gesto infeliz estar envolvido, em hipnose, por parte de criaturas espirituais e entende a sua responsabilidade, considerada pelo livre-arbítrio. Por esse gesto nefasto, reconheci-se, na mesma posição de tantos outros irmãos em situação análoga, como um encarcerado sem algemas e sem prisão real, porque ninguém consegue fugir de si mesmo. Desencarnado em 12 de maio de 1981, aos 25 anos, enviou carta aos seus pais, Dalva e Francisco, da qual destacamos um trecho. Sei que entrei num pesadelo em que vi o meu próprio sangue a rolar do peito como se aquele filete rubro não tivesse recursos de terminar. Despertei num hospital, onde me encontro até agora, em tratamento e sou trazido pela vovó Verônica que se compadeceu de mim que me ajoelho em espírito diante da mãezinha Dalva para rogar-lhe o perdão que não mereço. Graças a Deus, melhorei da hemorragia incessante que me enlouquecia. Depois de algumas semanas de aflição, um médico apareceu com uma boa nova. Ele me disse que as preces de uma pessoa que se beneficiara com a córnea que doei ao banco de olhos se haviam transformado para mim num pequeno tampão que, colocado sobre o meu peito no lugar que o projétil atingira, fez cessar o fluxo do sangue imediatamente. Eu, que não fizera o bem aos outros, que me omiti sempre na hora de servir, compreendi que o bem mesmo feito involuntariamente por uma pessoa morta é capaz de revigorar-nos as forças da existência. Com essas lições vou seguindo à frente com a proteção de Deus e a bênção dos pais queridos espero vencer-me, vencendo as dificuldades que me cercam para ser o filho e o irmão, o amigo e o companheiro que devo ser. Cristian W. Freiras Campos, no livro Continuidade, há, entre outros testemunhos, o da senhora Regina Helena Freitas Guerra Amaral, residente em Santos, São Paulo. Seu filho, Cristian, falecido aos 15 anos, quando sua moto foi atingida em cheio, por um caminhão em alta velocidade, enviou-lhe mensagem através de Chico Xavier. Frequentadora assídua da Igreja Batista, com certa relutância, Dona Regina demandou Uberaba,
Ela mesma conta como foi o seu encontro com o médium. Prevenida da maneira que eu estava contra a doutrina espírita, confesso que, se tivesse conversado e comentado alguma coisa sobre o acidente, eu não acreditaria, mas deu-se tudo ao contrário. As únicas palavras minhas foram para dar o meu nome e o de meu filho a Chico Xavier e nada mais. Nesse momento, Chico perguntou-me quem era a vovó Maximília. Queria falar comigo. Dizia que o menino estava bem e feliz. Pedia para não me desesperar. Sorriu e disse-me ainda: o menino está aqui, em muita luz. Ele está feliz por ter uma mãezinha que o auxiliou a ajudar duas pessoas que agora estão enxergando. Por sua vontade, doei as córneas. Ao ouvir aquilo, chorei muito e agradeci a Deus por ter me aliviado a alma. À noite, voltei ao culto do Evangelho no grupo espírita da prece, achando já ter recebido minha dádiva, quando Chico me chamou e leu a mensagem que meu filho havia enviado. Cremação. Desde que se aguarde o tempo justo, ao que tudo indica, a cremação não tem repercussão negativa sobre o perispírito, no caso das chamadas mortes naturais ou acidentais. Já tivemos oportunidade de dizer que o período aconselhado pelos espíritos superiores, particularmente Emmanuel, é de 72 horas para que se efetue a cremação, tendo em vista que é o tempo necessário para o desligamento do cordão prateado. Sabemos que nos fornos crematórios dos cemitérios especializados, o tempo de espera é maior do que esse período recomendado, em geral, 96 horas. Não há, portanto, com o que se preocupar, no que concerne ao desligamento do espírito. Nos casos de suicídio, o sofrimento estará presente seja qual for a destinação do cadáver, para decomposição ou cremação, dada a ligação estreita que persiste entre os corpos de expressão espiritual. Irmão X é mais cauteloso na análise da cremação. Ele acha que seria justo conferir algumas semanas de preparação e refazimento ao espírito recém-liberto, tendo em vista os costumes a que está afeiçoado. E explica os motivos, para o comum dos mortais, afeitos aos comes e bebês de cada dia, para os senhores da posse física, para os campeões do conforto material e para os exemplares felizes do prazer humano, na mocidade ou na madureza, a cadaverização não é serviço de algumas horas. Demanda tempo, esforço, auxílio e boa vontade. Ficam aí expostas as explicações dos dois benfeitores espirituais. Que cada um medite sobre o assunto e tire suas próprias conclusões. Negócios pendentes. Avelino Ginjo, desencarnou em 12 de março de 1978, aos 60 anos, em consequência de um infarto do miocárdio. Foi profissional de imprensa com 40 anos de atividades. A partir de 1959, chefiou o departamento fotográfico do Serviço de Imprensa do Governo do Estado, exerceu o cargo de conselheiro do Museu da Imagem e do Som do Estado de São Paulo, recebeu inúmeros prêmios na sua especialidade, a fotografia, um dos quais pelas fotos que fez durante a chegada dos integrantes da Força Expedicionária Brasileira que combateram na Segunda Guerra. Nos últimos 30 anos antes da sua desencarnação, todas as personalidades estrangeiras do que visitaram São Paulo foram por ele fotografadas. A Câmara Brasileira do Livro instituiu o Prêmio Avelino Ginjo atribuído à melhor fotografia publicada na Bienal Internacional do Livro. Escrevendo na Folha Espírita, abril de 1980, sobre o amigo Ginjo, Freitas Nobre ressaltou: sua figura de jornalista e de cidadão, de amigo e de companheiro, cresce no tempo, na lembrança e na saudade. Agora, que através da psicografia de Chico Xavier ele volta ao diálogo com sua família, alegro-me porque sei que sua simplicidade, sua fraternidade, seu carinho de amigo, lhe permitem colher as flores que espalhou em vida e os frutos sazonais de tanto bem que plantou no caminho de sua existência terrena. Na bela mensagem que enviou à esposa Lídia,
Em 28 de setembro de 1979, Avelino referiu-se a negócios pendentes que deixou. Sei que retornei à vida verdadeira quase que de improviso e quero manifestar-lhe a minha gratidão pelo devotamento e serenidade com que você me auxiliou a normalizar os problemas que fui constrangido a deixar sem a devida solução. Dona Lídia esclareceu que o marido se referia a um imóvel que ele adquirira 6 meses antes de seu falecimento, ainda com inquilino, que não havia sido regularizado. Pensando, talvez, na necessidade de preparação para o além, Avelino deixou esta ponderação que fecha muitos ensinamentos. O homem na Terra acredita que o momento terminal da viagem física certamente nunca chegará aí, por isso, devem ser muito raros os que chegam aqui sem esse espanto angustiado de que me vi possuído quando reconheci que meu campo de vivência se alterara de maneira sensível. Alimentação. O espírito não tem necessidade de alimentação pastosa semelhante à da terra para sustentar o seu envoltório. O reservatório da natureza oferece os elementos apropriados à nutrição do corpo espiritual. Para captá-los, este utiliza ácido da difusão cutânea, valendo-se, para tanto, da sua extrema porosidade e combinando os produtos auridos com os raios vitalizantes e reconstituintes do amor. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que, por ela, se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. Este tipo de alimentação é mais comum entre os espíritos de certo grau evolutivo ou que já possuam algum desprendimento da matéria. Isso não quer dizer que não haja sucos ou outro tipo de alimentação um pouco mais substanciosa, em determinadas áreas das cidades espirituais, especialmente nas instituições hospitalares. O corpo espiritual tem exudação de resíduos pela epiderme ou pelos emunctórios normais. O que não há são os excessos e inconveniências dos sólidos e líquidos excretados pelo corpo humano. Quando o espírito não consegue abandonar a alimentação terrestre, para usufruir dela, necessita associar-se aos encarnados. Essa é a base da simbiose, uma das mais antigas associações entre as duas humanidades. Tivemos oportunidade de me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto em nosso livro A Obsessão e Suas Máscaras, K.7. O sexo é energia estuante presente em todos os seres. O instinto sexual, exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Cada criatura traz em si mesma, devidamente estratificada, a herança e um incontável número de experiências sexuais, vividas nos reinos inferiores da natureza. Tudo quanto o ser armazenou em experiências sucessivas, existência a existência, por séculos e séculos, ora como vegetal, ora como animal inferior, constitui-se o patrimônio, quando atinge a razão, recebendo assim, na fase hominal, um mundo de impulsos genésicos que lhe compete educar e reajustar, diante das leis divinas que regem a vida. Inicialmente, o ser humano lança-se em aventuras poligâmicas, mas, pouco a pouco, reconhece que o seu clima ideal de vivência é a monogamia, tendo em vista a sua necessidade de segurança e equilíbrio em matéria de amor, embora os estímulos sexuais perdurem em seu íntimo, muitos deles desajustados, reclamando educação e sublimação. Assim, toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica, de que, em verdade, não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes, mas à custa de experiência e trabalho, de vez que instintos e patrões são energias e estados inerentes à alma de cada um, que as leis da criação não destroem, e, sim, auxiliam cada pessoa a transformar e elevar, no rumo da perfeição. Os anjos ou espíritos puros atingiram o amor divino,
de modo que neles já há a sublimação da carga erótica ou do magnetismo sexual, e a forma pela qual trocam energias entre si ainda é totalmente desconhecida por nós outros, pobres mortais, em vias de evolução. Mas a meta do ser humano, sem dúvida, é a de alcançá-los. A heterogeneidade evolutiva no planeta Terra é muito grande. Na sua psicosfera medram espíritos de toda a natureza, sendo que 2/3 do total deles apresentam graus predominantes de inferioridade. Desse modo, os problemas sexuais inferiores pululam por toda parte. E não há ninguém que possa considerar-se totalmente isento de comprometimentos nessa área. Praticamente toda a comunidade humana encarnada e desencarnada precisa evoluir na expansão do amor e do sexo. Cada criatura nasce com determinada carga de impulsos eróticos que lhe compete orientar para o bem. O sexo é fonte viva de energias, tanto permite a elaboração de formas físicas quanto oferece a usina de estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas necessárias à evolução. Cada homem e cada mulher, em vias de evolução, na Terra ou no mundo espiritual, que não esteja bloqueado em suas possibilidades criativas, traz maior ou menor percentagem de anseios sexuais representados pela sede de apoio afetivo. Cada qual terá, assim, a sua própria experiência, com erros e acertos múltiplos, até alcançar a sublimação definitiva de sua carga erótica, transmutando em amor puro. Embora não exista a procriação ou a geração de filhos, no mundo espiritual há casamentos, como detalharemos em tópico à parte, e há relacionamento sexual entre os cônjuges, mesmo nos planos superiores. Vejamos o que ensina André Luiz. Enganam-se lamentavelmente quantos possam admitir a incontinência sexual como regra de conduta nos planos superiores da espiritualidade. Nos planos enobrecidos, realiza-se também o casamento das almas, conjugadas no amor puro, verdadeira união esponsalícia de caráter santificante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza, na edificação coletiva, e quando semelhante enlace deverá ser adiado, por circunstâncias inamovíveis, os espíritos de comportamento superior aceitam, na Terra, a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-os em trabalho digno, com abstenção do comércio poligâmico, tanto mais intensamente quanto mais a tiro se lhes revele o esforço no acrisolamento próprio. Por isso vemos muitas criaturas encarnadas que, embora separadas de sua alma gêmea, desenvolvem serviços de amor aos semelhantes, a fim de aplicarem de forma útil suas energias sexuais, até que, um dia, possa reencontrá-la, nas outras dimensões da vida infinita, e integrar-se em seu halo energético, na complementação ideal. Na Terra, também para os casais que buscam elevação espiritual, a união sexual tem conotação diferente daquela que impulsiona a grande maioria. O relacionamento sexual, nesses casos, é realizado em regime monogâmico, cujo traço mareante é a fidelidade entre os cônjuges, traduzindo permuta sublime das energias perispirituais. O casal sente-se alimentado mental e afetivamente, tendo como resultado dessa união não somente filhos carnais, mas também obras e realizações generosas da alma. Como ressalta o benfeitor Alexandre no livro Missionários da Luz, a procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa, diante da lei de Deus, não pode criar vida superior em parte alguma. Do mesmo modo que o benfeitor Emmanuel, Alexandre desloca a concepção ao sexo dos órgãos do corpo físico para aquilo que denomina qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Por isso mesmo, o sexo, para ele, é sobretudo mental, e o que existe é uma união de qualidades. Essa união de qualidades entre os astros, chama-se magnetismo planetário da atração, entre as almas denomina-se amor, entre os elementos químicos é conhecida como afinidade. Não seria possível, portanto,
reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes, não representam, porém, os únicos serviços divinos, no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque, para ele, a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Infelizmente, porém, a vivência desse conceito sublimado, sexo ainda é uma utopia na Terra. A imensa maioria dos encarnados menospreza as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice dos prazeres inferiores. Em suas observações, o benfeitor Alexandre resumiu muito bem esse menosprezo. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade e são essas comoções sublimes da participação da alma, nos poderes criadores da natureza, que os homens conduzem, imprevidentemente, para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais, profundamente veneráveis em todas as suas características, numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Esse desregramento, infelizmente, é uma constante nos planos inferiores da vida, quer se trate da crosta terrestre ou das zonas sombrias do mundo espiritual e mesmo no interrelacionamento entre encarnados e desencarnados. Desde as tradições mais antigas, sabe-se da existência de íncubos e súcubos, demônios em forma masculina e feminina, respectivamente, que mantinham relações sexuais com as criaturas terrestres, nos momentos do sono. A coletânea André Luiz traz casos de íncubos em A Vida Continua, e de súcubos em Missionários da Luz, e oferece também outras informações sobre o assunto. Dante Alighieri na Divina Comédia reporta-se, entre as suas visões dos vários planos da vida espiritual, as regiões de licenciosidade, onde as relações sexuais entre espíritos assemelham-se à poligamia embrutecente de muitas paisagens terrestres. No devido tempo, todos os seres humanos desregrados sexualmente serão defrontados com a retificação natural, gerada pela lei universal do amor, uma vez que, por esse dispositivo, o próprio desregramento gera sofrimento e perturbação. Somente a evolução espiritual vai melhorar a qualidade da vida sexual no planeta. Matrimônio. O caso Tobias, descrito no livro Nosso Lar, ilustra perfeitamente bem o tema que desejamos estudar. André Luiz foi convidado a visitar a casa de Tobias, após o expediente do serviço hospitalar a que ambos se dedicam, na cidade espiritual Nosso Lar. Na residência, conheceu duas senhoras, uma mais idosa, Hilda, a quem Tobias apresentou como esposa, e outra mais jovem, Luciana, nomeada como irmã. Todos moravam ali, em clima de fraternidade, mas na terra ambas haviam sido esposas de Tobias. Quando Hilda faleceu, deixou com filhinhos pequenos, desposou, então, Luciana que cuidou deles e da família que se tomou maior. A princípio, Hilda não compreendeu a substituição, mas depois de muita luta íntima e da colaboração de uma benfeitora espiritual conseguiu vencer o monstro do ciúme e vivem agora em perfeita harmonia. Quando da visita de André Luiz, Luciana já estava prometida a um outro noivo que a aguardava na próxima encarnação terrestre para a qual voltaria um ano depois desse encontro. Dona Laura, mãe de Lisas, também ali relatado, vivia na colônia espiritual Nosso Lar na companhia de Ricardo, seu marido, mas despediu-se dele, quando este voltou à reencarnação, para a qual ela também voltaria alguns anos depois. O caso de Ilazumira, relatado no do livro Entre a Terra e o Céu, foi semelhante. Odila, a primeira esposa de Amaro, falecera, e depois de algum tempo fora substituída por Zumira. Inconformada com o que considerou traição do marido, transformou-se em obsessora da substituta,
contribuindo para o seu desequilíbrio mental. Com interferência de Clara, anjo bom que a chamou à responsabilidade, Odila retrocedeu na conduta e passou a proteger Zurnira e seu lar. No final do livro a vida continua. Assistimos a um casamento no mundo espiritual. Evelino e Fantini casaram-se, sob as bênçãos do irmão Ribas e de todos os amigos da cidade onde residem. Inquietações da libido. Ivo de Barros Correia Menezes, o Ivinho, nosso conhecido de algumas linhas atrás, enviou 20